Eu tô aqui mais uma semana pra analisar um episódio de Only Murders in the Building. A gente chegou no episódio 9, né? Falta só mais um depois desse. Então já tem algumas reviravoltas aí acontecendo. Antes de mais nada, alguém comentou no vídeo passado que faz sentido o prefeito ser o amante da Sofia. E, bom, com esse episódio a gente sabe que o Randall não tem nada a ver com isso. Então, realmente faz sentido. Se a Sofia realmente tiver um amante, como a Camila contou, porque também comentaram, a moça ali dos comentários quilométricos, eu vou colocar na tela quem foram as pessoas que comentaram. Então, ela também comentou que a Camila, ela vê uma foto da Loretta no apartamento do Oliver. Ela chega até a pegar o porta-retrato e ver lá e tudo. E realmente, não faz sentido a Camila ter esquecido da cara da Loretta tão rápido. No caso, eu esqueci dessa cena, apaguei completamente da minha memória, por isso não achei que ela conhecia a Loretta, mas pode ser que ela conheça sim. Na verdade, pode ser não. Eu tenho quase certeza que ela lembra sim quem é a Loretta e que ela provavelmente manipulou ali as coisas que ela contou pra Loretta. Ela pode ter mentido em tudo? Pode, mas eu acho que alguma coisa ali era verdade e ela manipulou o resto dos fatos de uma forma que fique favorável pra ela. Uma outra coisa que eu parei pra pensar aqui é que a gente tem uma pessoa que a gente sabe que perdeu o dedo, que foi o Jay. E se o Jay for o amante da Sofia? Porque assim, a gente não sabe se toda a história que o pessoal contou, né, que os bilionários contaram da morte do Nick, tá certo, da noite da morte do Nick e do Lester, né? Então pode ser que parte do que eles contaram seja verdade, parte do que eles contaram seja mentira, e a parte em que o Nick cortou o dedo do Jay realmente seja verdade. Daí a gente para pra pensar, pô, será que ele realmente fez isso só porque ele tava muito doidão? Ou será que é porque ele descobriu que o Jay é o amante da Sofia? Porque aí faz sentido a reação dele, porque ele tem uma reação de desprezo, não por ela ter traído ele, mas pela escolha que ela fez. Supostamente, porque essa parte da história a gente sabe contada pela Camila, a gente não sabe vindo do Nick ou de fatos que eles realmente encontraram ali. Então, assim, supondo que seja verdade o que a Camila falou nessa parte da história, pode ser isso. Faz sentido o desprezo dele pela escolha da Sofia, porque o Jay, além de ele ser muito novo, ele também tem aquele negócio de ser subestimado pela família dele. Supostamente, né? Pelo menos é o que ele fala. Não sei se ele tá de coitadismo ou não, mas faz sentido. Antes da gente voltar pro vídeo, eu tenho uma pergunta pra fazer. Você já pensou em aprender inglês com o que você adora assistir, filmes e séries? Além de criadora de conteúdo pra esse canal aqui que vocês conhecem, uma grande aficionada por filmes e séries, eu também sou professora de inglês e eu dou aulas particulares online. A gente monta o plano de estudos focado no seu objetivo, seja ele para carreira, para viagens ou até só para um hobby mesmo. E claro, eu sempre tento aproveitar ali os gostos dos meus alunos em filmes, séries, cultura pop de um modo geral, para treinar e aprender inglês de um jeito que faça sentido e de um jeito mais divertido assim, né? Por que não? Se você quiser saber um pouco mais sobre como funciona, me manda uma mensagem no meu WhatsApp que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, falando que você quer saber mais sobre as aulas. Aí a gente conversa um pouquinho sobre os seus objetivos, suas dificuldades e as suas preferências para aprender o idioma. E um pequeno detalhe aqui, quem disser que veio pelo canal do YouTube tem um desconto de R$ 20 na primeira mensalidade. Agora vamos começar o episódio 9, realmente. A gente começa vendo o Lester e o Miller desembalando o robô Lester de um jeito bem engraçado, na verdade. E com isso a gente descobre que o robô, ele já estava ali no prédio há algum tempo. Ele não foi algo novo que apareceu depois que o Lester morreu, ele já existia, mas o Lester e o Miller resolveram ignorar e fingir que ele não existe. E o Lester falou: "Eu não sou obrigado a usar você, você vai ficar aí no porão quietinho." Mentira, não era um porão, mas enfim, vocês entenderam. O que isso significa? Significa que o robô tem informações de antes da morte do Lester que podem ajudar nossos podcasters a conseguir descobrir mais sobre esse mistério aí da morte do Lester e do Nick. Aí a pergunta que fica é, por que o Miller não contou nada sobre essa questão de que o robô já existia? Ele realmente não entende nada de tecnologia a ponto de achar que o robô não estava filmando as coisas? Ou ele teria feito algo suspeito e estava tentando esconder? Nesse caso, ele realmente jogou o robô do telhado porque a ideia de ser substituído, né, por um robô deixava ele com raiva? Ou ele fez isso para tentar eliminar alguma prova? Fica aí a questão, porque ele dá aquela de senhorzinho que não entende de tecnologia, mas vai que ele entende sim. Não sei. É uma teoria meio fraca também, eu acho, mas eu queria trazer aqui porque eu achei
essa parte dele não ter contado sobre o robô, que o robô estava lá há muito tempo, eu achei um pouco estranho. Mas daí pode ser que seja só a construção do personagem ali, ele realmente não entende nada, nada, nada de tecnologia, e ele não pensou na possibilidade do robô estar gravando as coisas. Ou pode ser que ele tenha algo a esconder, sim. Por sinal, esse episódio foi bem Detroit Become Human, assim, um robô bem apocalíptico, sabe? Daqueles de fim de mundo mesmo. Ele começa a dar um baita discurso ali, achei bizarro. Ele mal ligou, ele mal apareceu, já tá criando consciência, tá ligado? Aí uma parte no começo é que o robô ele tem imagens que parece ser o Lester dando uma bronca no Randall. Isso me manipulou um pouco a acreditar que eles estavam realmente brigando, mas no final a gente vê a cena inteira e não era nada disso, né? E tem imagens do Randall escondendo a manivela do elevador que ele pegou lá toda ensanguentada quando o Lester morreu. E cara, nesse momento eu já falei, pô, não tem como. O Randall é muito burro pra ser o assassino. Eu já tava assim, já nessa hora, porque eu falei, não é possível. Ele olha pro robô depois de esconder a maçaneta e ele manda o robô ficar quieto como se eles fossem amiguinhos de crime. Eu fiquei meio sem acreditar, assim. Não, eu falei, esse cara é muito burro, é burro demais pra ser o assassino, não é possível. Eu já sabia que não era ele nesse momento. Mudando de cena, né, os nossos podcasters vão lá confrontar o Randall só pra ver ele fugindo deles muito tranquilamente, porque ninguém corre atrás dele. Tipo, eles nem tentam. E, cara, assim, eu sei que a gente tá falando de dois idosos que não são acostumados a fazer atividades físicas, então, muito provavelmente, eles não conseguiriam chegar até o Randall de qualquer forma, e se eles chegassem, eles não conseguiriam segurar o Randall. Mas, primeiramente, o pessoal poderia ter ido com roupas e sapatos mais adequados pra perseguir um criminoso, já que eles iam confrontar um criminoso. Como é que você não pensa que a pessoa vai sair correndo? É o primeiro instinto da pessoa. Segundamente, a Mabel é jovem, ela poderia ter tentado correr atrás dele. Tudo bem que tem aquela questão da biologia que falam que as mulheres correm menos do que os homens, mas daí poderia ter tido um esforço em equipe ali pra segurar o cara. Quem sabe? Talvez funcionasse, talvez não também. Depois disso, a gente vê um saguão super agitado ali, né? Porque os inquilinos têm 19 dias pra desocupar o prédio antes da Camila começar a fazer as coisas do cassino acontecerem. No meio dessa correria deles pra achar o Randall e pra se mudar do prédio, a gente também tem ali um romancezinho, início de um romancezinho se desenvolvendo entre a Mabel e o Jay. E a gente dá um salto pra quando faltam 8 dias pra mudança do Arcone. Daí a gente vê lá o robô andando sozinho no meio da rua. Esse episódio é bem focado nesse robô, viu, por sinal. E ele tá indo levar as roupas ali pra lavar, pra lavanderia do pessoal lá da máfia. Aí o nosso trio também tá ali na lavanderia, né? Eles estão perguntando sobre o Randall pra mãe da Sofia e pros filhos dela. Eu vou chamar a mãe da Sofia de vovó da máfia, tá bom assim? Tá bom assim, eu acho. E nesse momento, eu cheguei a uma conclusão meio burra. Eu pensei realmente que os filhos do Nick, eles são atrapalhados demais pra serem os assassinos. E eu achava que eu tinha feito bem em tirar eles da minha lista de suspeitos. E eu sei que isso aqui, esse episódio todo, pode ser a série manipulando a gente pra gente acreditar que uma certa pessoa é o assassino, no caso, um grupo, né, nesse caso. Pra depois a gente descobrir que não tinha nada a ver com eles e tem uma reviravolta muito louca no final do último episódio, onde a gente vê que o assassino não era ninguém que a gente pensou e tudo mais. Eu sei, essa série faz isso pode ter acontecido, isso pode acontecer ainda. Mas eu acho que eu tirei eles da minha lista de suspeito muito cedo, porque eu realmente achei que eles tinham um papel figurante demais pra fazer algo de importante na série. E eles fazem algo importante na série. Mas a gente já chega lá. Como os nossos podcasters não conseguem nenhuma informação útil, porque eles começam, né, o pessoal da máfia começa a discutir ali igual uns imbecil, eles vão embora, desiste ali da informação e a gente avança pra quando falta um dia pra mudança do Arcone. O robô chega pra entregar ali comida pro apartamento do Oliver e a gente vê os nossos podcasters comentando sobre pra onde eles vão se mudar, né, depois de sair do Arcone, quando de repente o Randall posta uma foto nas redes sociais. E meu bem, vamos parar pra pensar aqui. Beleza, a gente sabe que o Randall não fez nada, tipo, ele não é o assassino. Tranquilo, a gente sabe disso pelo decorrer desse episódio e se você assistiu o episódio, você também sabe, então não tem por que eu ficar guardando essa informação. Só que, se você tá tentando fugir porque você cometeu um crime, porque mesmo ele não sendo o assassino, mesmo ele não tendo matado alguém, ele alterou a cena do crime. Então ele cometeu um crime também. Se você tá tentando fugir porque você cometeu um crime, você não posta foto nas redes sociais. É uma regra muito simples, cara. É muito simples. Isso daí é outra coisa que eu parei pra pensar e eu falei, cara, muito burro pra ser assassino. Não é.
não é o assassino. Eu já sabia na primeira cagada que ele fez lá no começo de mandar o robô ficar quieto, eu já falei: "Não, não é, não tem como". Mas enfim, ele posta foto em lugar super bonito lá, a Mabel fala que é Cuba, né, porque ele escreve embaixo na legenda que é Cuba, e daí ele fala: "Pô, já era, acabou pra mim, não vou mais conseguir ir atrás desse cara, porque se ele tá em Cuba, ele não vai ser preso". Daí a Mabel começa, né, a se sentir frustrada ali, porque todas as provas que eles conseguiram não davam em lugar nenhum, e o único suspeito que eles tinham, não ia mais ser pego, porque ele foi pra fora do país supostamente. Só que, cara, dava pra ver muito claramente, desde essa foto que ele postou, que era um fundo verde, parecia muito um fundo verde. No final das contas não era um fundo verde, né, era uma fotografia de fundo, mas parecia muito um fundo verde e eu fiquei: "Poxa, será que caiu tanto assim o orçamento ou o Randall que fez bosta?". E era a segunda opção. Mas nessa frustração toda da Mabel, ela decide que deu de podcast, ela não quer mais. A gente tem esse grande problema nesse episódio do pessoal tentando descobrir o que fazer com as próprias vidas. Eles todos os 3 estão meio perdidos, sabe. No saguão do Arconia, a Mabel encontra o Ted Dimas, que saiu da cadeia e tá lá para esperar o caminhão de mudança da empresa dele lá para pegar as coisas, os móveis dele, tudo. Eles entram em uma conversa bastante nostálgica sobre quando ele tentou sequestrar a Mabel com essa mesma van. Tempos mais simples, eu diria. Então eles se juntam para conversar, beber e ser pessoas tristes, juntos. Uma observação importante é que agora o robô do Arconia pertence a Camila, né? Porque já que o Arconia pertence a ela, o robô também. Logo, assim, eu não acho que eles conseguem mais ter todas as informações que o robô tinha. Eu acho que eles precisariam de uma certa autorização para isso. Então eles perderam a chance deles de perguntar absolutamente tudo que eles podiam pro robô antes da Camila comprar o Arconia. E cara, honestamente, tudo bem, eu sei, se eles tivessem saído perguntando tudo pro robô, a temporada teria acabado em 2 episódios. Só que seria muito mais simples e muito mais inteligente perguntar as coisas pro robô. Eu não sei por que que eles não usam esse recurso se eles têm esse recurso disponível. Então, no exato momento em que a Mabel diz pro Ted e pro Howard que ela vai desistir do podcast, que pra ela deu de investigação, a policial chega, a policial amiga deles lá, e ela não parece muito feliz com essa ideia. Enquanto isso, o Charles tá procurando novos amigos e hobbies, né? Porque o nosso trio não vai mais poder investigar assassinatos no prédio e eles vão se mudar para locais diferentes. E nesse cenário, a gente sabe que o Charles ele é o mais solitário dos 3 ali. Então, como eles vão acabar se afastando, né? Não tem jeito. O Charles, eu acho que é quem vai se sentir mais sozinho. Então, acho que faz um pouco de sentido esse desespero dele, porque o Oliver é casado. A Mabel, tá, beleza, ela não tem muito alguém ali, mas ela é jovem e é mais fácil pra ela conhecer pessoas, eu acho. Agora, o Charles, ele é um senhorzinho solitário que vive enfurnado dentro do apartamento. E a única coisa que fez ele realmente sair, conhecer mais gente, ver a vida lá fora, foi essa questão da amizade dos 3 e o podcast, né? Porque até então, ele não falava com ninguém, ele só ficava no apartamento dele, só ficava na dele, não tinha muita amizade assim, não é casado, enfim, ele é sozinho. Voltando pra Mabel e a policial, elas estão ali no cassino bebendo e a Mabel fala que ela desistiu da investigação pra tentar ter alguma coisa ali com o Jay. Eu sei que não é tão simples assim, é principalmente por causa da frustração dela, porque parece que nada deu certo nessa investigação, mas a policial fica bastante indignada com essa ideia. No meio dessa conversa ali muito profunda das duas, a Mabel acaba vendo uma pegada ali no cassino vindo de uma parede, ou seja, uma entrada secreta. Dentro dessa entrada secreta, elas encontram respingos de sangue e uma tinta branca que parece ser a mesma que estava nas roupas do Nick quando o corpo dele foi encontrado. E a foto do Randall era de um quadro ali que tinha naquela sala. Ele tirou a foto na frente do quadro. E aquele ali provavelmente é o lugar onde o corpo do Nick foi encontrado, né? Onde ele foi mantido por algum tempo, na real, porque fica logo embaixo da lavanderia. Ele sai do cassino, essa entrada secreta sai do cassino e vai direto pra lavanderia. E com essa descoberta, né, de que o Randall ainda tá no prédio, a Mabel se anima de novo pra fazer as coisas do podcast. E, cara, eu gostei muito desse clima final de temporada, assim, várias reviravoltas e tal. Eu tô gostando bastante. Eu acho que esse foi um episódio muito bom. Teve um ritmo muito bom. E também é toda a nostalgia, né? A gente viu o Ted, mais pra frente a gente vê o Theo. Então,
Cara, nostalgia. Acho que esse episódio foi bom. Um detalhe que a gente descobre, né, sobre o Ted é que ele sabe falar italiano agora, e o Howard também. Isso é uma coisa que eles já tinham citado um pouco antes no episódio, mas eu não liguei muito, eu não achei que parecia importante. Só que como eles citam mais de uma vez, eu resolvi vir aqui falar porque deve ser importante. Se falou mais de uma vez, deve ser importante. Não sei se isso vai ser importante por causa da questão ali da máfia, se ele pode talvez ter algum envolvimento com a máfia também, ou se isso é importante porque ele pode acabar conseguindo entender alguma coisa que os mafiosos falarem em italiano e ajudar o pessoal a descobrir o que que é. A Mabel volta pro saguão e conta ali pro Oliver, pro Charles e pra todo mundo que tá ali, tem muita gente no saguão, sobre a descoberta dela de que o Randall ainda tá no prédio e o Vincent pede pro robô convocar uma reunião de emergência ali. Então chega a entrega de comida pra um apartamento, só que é um apartamento que já tá vazio, o dono já se mudou há muito tempo. Então, né, obviamente é o Randall. E o robô sabia disso. Só que eles nunca perguntaram. Então o robô nunca falou. Mas aí no momento que eles falam, ué, mas pra quem será a entrega, né? Tipo, tá vazio, e aí? Aí o robô fala, o Randall tá se escondendo lá. Só que em nenhum momento eles perguntaram. Era só ter perguntado, era muito simples. Tá vendo o que eu falei? Se eles tivessem usado o robô desde o começo, isso teria se resolvido em 2 episódios. Eu não tô reclamando, tô gostando da temporada. Eu gostei do desenvolvimento até aqui. Mas eu acho que foi muita burrice não usar o robô. Então eles vão até o apartamento confrontar o Randall e eles deixam o Randall fugir de novo. Cara, o macho tá dentro de um apartamento que só tem uma saída e vocês estão na frente dela. Era só vocês fazerem um trabalho muito simples e taparem essa saída pra ele não fugir. Parece que o pessoal não pensa. Era muito fácil, ele não tinha como. Tinham 3 pessoas na porta. Era só ficar as 3 pessoas na porta. Ele não ia conseguir fugir. E assim, em um saguão cheio de gente, lotado de gente, acho que tinha todo mundo do prédio lá, o que tava sobrando, né, que ainda não tinha se mudado. O Randall, ele consegue sair correndo e ninguém consegue pegar ele. Não que alguém tenha se esforçado muito também, mas é isso. O único motivo pelo qual ele é pego é porque ele mesmo tromba no Theo, o filho do Dimas, e ele cai junto com o cara lá, os dois caem. Daí a Mabel pega e fala, ó, então, ele é o assassino, deixa ele fugir não, hein? E aí o Theo, claro, por que não seria, né? Inclusive, cara, eu gosto muito do Theo, tá? Ele é um personagem que eu não sabia que eu tinha sentido falta até agora, mas agora que eu vi ele de novo, percebi que senti falta dele. Então a gente chega na explicação do Randall, que diz que não matou ninguém. Ele diz que ele não tinha contado nada antes, porque o Lester pediu pra não contar. E ninguém acredita muito nele, porque a única pessoa que pode confirmar é o Lester, que tá morto. Mas daí, finalmente, o robô decide ter alguma autonomia e se manifesta falando que ele também estava lá. Então ele mostra toda a cena ali, né? Em um projetor, porque ele tem um projetor, porque não teria, né? A gente vê as gravações do dia da morte do Lester. Quando ele encontra o Randall, ele já tá sangrando, ele já tá com a manivela do elevador na mão, toda ensanguentada. Ele diz que o sangue não é dele e ele fala pro Randall levar os camarões pro casamento do Oliver. Parece uma preocupação muito aleatória, né? Pra uma pessoa que tá toda ensanguentada. Mas provavelmente ele queria realmente que eles encontrassem o dedo. No final das contas, o Lester, que tinha machucado algum mafioso ali, né? Ele não fala o nome do Nick, tá? É bom citar aqui que ele não fala o nome do Nick. Ele não fala que ele bateu no Nick. Ele fala um mafioso. Pode ser qualquer mafioso. Não necessariamente tem que ser o Nick. E se for um dos filhos dele, ou sei lá, alguma outra pessoa? Pode ser alguma outra pessoa ali da família da máfia. Não necessariamente precisa ser o Nick. Ele também não fala que ele matou alguém em nenhum momento. Ele fala que ele machucou alguém, não que ele matou. Então pode ser que o Randall tenha chegado à conclusão de que ele matou alguém, tenha passado essa informação, mas ele não tenha feito isso. Ele apenas tenha entrado em um conflito ali. E se ele realmente entrou só em um conflito, a pessoa que ele atacou provavelmente é a mesma pessoa que foi atrás de matar ele. Na cena que parece que ele tava brigando com o Randall, na real ele tava falando sobre a máfia, né? Basicamente, o Lester fala que fez isso pra salvar o prédio, ele tava tentando salvar o Arconia e impedir que as pessoas perdessem seus apartamentos. Só que pra pensar aqui, beleza, o Nick tava em sociedade com a Camila pra essa questão aí do cassino. Será que mais alguém tava sabendo, tava envolvido nessa situação? Será que algum dos filhos do Nick tava sabendo disso? Ou será que realmente o Lester atacou o Nick? É que a gente sabe que o Nick não morreu de uma pancada na cabeça ou algo assim por causa de uma manivela de elevador. Ele morreu com o cutelo enfiado na barriga. Então não tem como ter sido o Lester que matou ele. O Lester pode ter deixado ele atordoado, mas não matou. E em momento nenhum ele fala que ele matou alguém. Ele fala que ele machucou alguém. É sempre bom ressaltar aqui. O pessoal da série tá levando como se o Lester fosse o assassino do Nick. E honestamente, eu não acho que seja. Ou
ou o Nick realmente morreu por culpa do Lester, porque o Lester deu uma pancada nele e ele mesmo se matou ali com o cutelo, tropeçou e caiu em cima, o que não é nada provável. Ou o Lester machucou ele ou alguma outra pessoa da família dele e depois o Nick acabou sendo morto por outra pessoa. Mas, enfim, eu não acho que a gente tá seguindo a linha certa. Eu não acho que eles estão seguindo a linha certa nesse quesito aí. Daí fica uma outra questão. A morte do Lester realmente foi assim acidental? Porque assim, parece que ele estava fugindo de alguém, ele tropeça e cai. De quem ele estava fugindo? E tipo assim, ele realmente tropeçou e caiu? Ou teve alguma coisa mais acontecendo ali? A gente não sabe, porque ele já tá todo ensanguentado, mas a gente sabe que o sangue não é dele. Então ele não tava machucado. Então, tipo, pode ter sido realmente um acidente, mas pode ser que a pessoa tava correndo atrás dele pra matar ele. E ele acabou caindo e fazendo o trabalho sozinho. Pode ser também. Outra coisa, ele fala pro Randall não contar pra ninguém, mas não porque ele tem vergonha do que ele fez ou algo assim. Ele fala pro Randall não contar pra ninguém pela própria segurança, pela segurança do próprio Randall, porque ele está preocupado com isso, mas não porque, ai, meu Deus, eu não quero que ninguém saiba o que eu fiz. Não era essa questão. Eu não acho que precise dessa observação, mas o Randall, ele tem sim todos os dedos, tá? Só pra citar aqui. E eu meio que acreditei na história dele e, bom, eu não acho que seja ele realmente que matou o Lester. Então, no caso, quem matou o Lester? Fica aí o questionamento, né? Outra coisa, de quem é o dedo? Porque a Camila pegou o dedo de volta e a gente não sabe de quem é o dedo. Não tiveram a chance de analisar e tal pra ver, então a gente continua sem saber. A única pessoa sem dedo que apareceu é o Jay. Será que é o prefeito? Pode ser o prefeito, eu não sei. Mas fica essa questão aí. A outra questão, quem é o amante da Sofia? Porque até agora a gente tá entre duas pessoas. A gente eliminou o Randall, né? Não tem como. E a gente tá ali entre o prefeito e o Jay. A gente, no caso eu, estou entre o prefeito e o Jay. E daí a outra questão que fica é, será que foi um deles que matou o Lester? Porque eu tinha visto o Jay como uma pessoa muito normal dentro desse círculo social dele, né? Mas daí, será que essa questão dele ser muito normal não significa só que ele é um manipulador muito bom e que ele consegue fingir muito bem? Pode ser essa questão aí. E no final das contas, o Jay pode também ser o assassino, né? Sempre tem essa opção. E se foi uma questão de uma briga ali pelo cassino? Ele achou que talvez matando o Nick, ele fosse conseguir ganhar a possibilidade de fazer o cassino dele. É um motivo muito idiota pra matar alguém também. Pode ser também essa questão dele ser um amante da Sofia e ter matado o Nick, sei lá, por que diabos de motivo. Enfim, nessa questão aí de que o Lester supostamente matou o mafioso e fez isso tentando proteger o prédio, todos os inquilinos acabam se solidarizando com a situação e eles decidem ajudar a descobrir quem matou o Lester. Uma observação aqui é que se o Lester realmente tiver matado o Nick, o que eu não acredito, quem colocou o corpo do Nick na lavanderia, sendo que o Lester já estava morto? O Lester não é um assassino a sangue frio que calcularia tudo isso pra tentar fazer alguém encontrar o corpo do Nick e não sei o quê. Ele não é essa pessoa. Então, quem teria feito isso? E não faz sentido que a mesma pessoa que posicionou o corpo ali tenha sido a pessoa que matou ele, porque pra mim é o que faz sentido. E daí, nesse caso, não foi o Lester. Enfim, todos se juntam ali no apartamento do Oliver pra uma última reunião e pra tentar resolver esse mistério aí que ficou faltando. Na real, é o mistério que eles acham que ficou faltando, que eles não resolveram nada ainda. Mas, continuando, a única coisa que eles resolveram é que o Randall não é o culpado. Só. Acabou. No meio dessa reunião toda aí, o Howard, ele vai atrás do Charles, porque ele percebe que o Charles não tá ali junto com todo mundo, né? Então ele vai atrás do Charles e eles têm uma baita conversa ali, o Howard desabafa com o Charles, porque ele também é uma pessoa muito solitária, né? Os dois são. Eu sinto que eles até tiveram uma ligação ali, sabe? Talvez o começo de uma linda amizade. Só que no meio disso tudo tem uma coisa muito importante que o Howard cita, que eu não sei se ele fala isso nas temporadas anteriores, porque honestamente eu não lembro muita coisa das temporadas anteriores. Vocês perceberam que eu não guardo muita coisa na memória, ela é péssima. Mas o Howard fala que ele tem um cão farejador. Isso pareceu muito importante. Eu acho que isso pode ajudar eles em algum momento a conseguir alguma pista. Não sei, eu acho que isso é importante. O Jay aparece no apartamento do Oliver atrás da Mabel, né? A Mabel basicamente fala que ele é um suspeito, então ela não vai viajar com ele, não vai rolar, ela mudou de ideia. Ela vai continuar investigando ali, né, os assassinatos. E ela fala que ela tá numa sala cheia de gente que perdeu os próprios apartamentos, as próprias casas, e que tá sendo obrigada a se mudar. E que se o Jay tivesse ganhado o cassino, seriam outras pessoas que estariam sendo obrigadas a se mudar e que teriam perdido as próprias casas. Então ela basicamente
fala pra ele parar de ser um babaca e parar de acabar com a vida dos outros. É basicamente isso. Nisso, o robô fofoqueiro tá ali sempre observando tudo o tempo todo, observando todo mundo, né? Eu nunca vi ninguém mais fofoqueiro do que esse robô. Parece que ele filma tudo. A gente também tem uma cena fofinha ali entre o Charles e o Oliver, que eles tinham meio que brigado, eles se reconciliam ali, e depois a gente volta pra ver o pessoal tentando solucionar o caso. Eles focam muito em uma marca que apareceu no chão, que eles não sabiam de quem é, eles achavam que tinha sido a pessoa que roubou o dedo que tinha deixado ali, né, na frente do apartamento do Charles. Por um momento, eles acham que é o robô, porque o Randall fala que ele também teve que ficar limpando um monte de marca dessa no saguão, porque o robô ficava andando por ali, ou seja, não era o robô. Se não era o robô na frente do apartamento do Charles, não era o robô que o Randall tinha que ficar limpando as marcas, tá? Uma observação importante. Quem descobre que marca é essa é o Howard, porque eu falei, tudo parece interligado, tudo parece importante. Lembra aquele flashback que a gente teve no episódio 2, mostrando várias coisas da vida dos inquilinos e do Lester conhecendo eles, e da trajetória do Lester no Arconia? Então, mostra a mãe do Howard, quando ela ainda era viva. E o que acontece é que a mãe do Howard, ela usava tipo uma cadeira de rodas, só que ela parecia uma motinha. E é essa marca que eles veem no chão na frente do apartamento do Charles. É a mesma marca dessa cadeira aí que a mãe do Howard usava. E ele descobre isso porque ele teve que limpar isso por muito tempo, então ele acabou memorizando o padrão. Que, coincidentemente, é a mesma cadeira que a vovó da máfia usa também. E aí, nesse momento, eu fiquei abismada, eu fiquei chocada. Eu falei, você tá de sacanagem que é essa mulher. Essa mulher tem uma fala. Ela parece, sei lá, umas 3 vezes por segundos na porcaria da série. E você tá me falando que foi ela? Não, eu achei muita sacanagem. Não é possível. Não é ela. Vai ter uma reviravolta no final e ela vai ter só roubado o dedo, porque foi ela que roubou o dedo no apartamento do Charles. Ela vai ser só a pessoa que roubou o dedo. Inclusive, por que que ela deu o dedo pros bilionários? Tipo, beleza, pagaram muito dinheiro e pá, mas por que ela roubou esse dedo pra dar pros bilionários? Acabei de pensar aqui, não pensei na hora que eu tava assistindo. Mas enfim, eu sei que eu disse que normalmente o assassino é alguém que tem pouca importância e que parece meio figurante, mas, gente, isso daí não é possível. Acho que nenhum dos assassinos foi tão figurante assim. Não é possível. Pra tu ter uma noção, eu não lembro nem como que é a voz dessa mulher. Eu não lembro nem de ter ouvido a voz dessa mulher durante a série. Eu tô falando que ela teve uma fala porque eu acho que ela teve, que as vozes da minha cabeça me contaram, mas eu não lembro de ter ouvido a voz dessa mulher na série. No caso, nesse episódio, ela tem uma fala, né? Então a gente ouve a voz dela, mas já esqueci já, não lembro mais. E basicamente, não foi ela sozinha que roubou o dedo, mas foi ela e os filhos do Nick. Então, basicamente, a pessoa que apagou as filmagens das câmeras de segurança estava protegendo ela e os filhos do Nick, para começo de conversa. Se realmente foi o Bash que apagou ali essas filmagens, ele estava protegendo eles. Ele que comprou o dedo, né? Então ela estava roubando para entregar para ele, porque nem isso ele não teve a capacidade de fazer. De quem foi a ideia milionária de você ir roubar um dedo no apartamento de uma pessoa aleatória, levando uns 5 marmanjos? Eu não sei. Ela podia ter levado só um dos netos, né? Não precisava de todos eles, era só pegar um copo. Não era muito difícil. E eu estou honestamente indignada por ter tirado completamente os filhos do Nick da minha lista de suspeitos. Vocês não estão entendendo, eu tirei eles da minha lista de suspeitos, não só da minha lista de suspeitos de assassinos, eu tirei da minha lista de suspeitos, ponto. Pra mim, esses caras, eles não tinham capacidade de fazer nada na vida, assim. Eles são muito bobões, muito idiotas. E eu olhei aquilo e falei, cara, eles também são muito figurantes. Demais, assim, demais. E aí eu falei, bom, eles não devem ter importância nenhuma, né? Botaram eles aí pra nada. E no final dos contos eles tiveram alguma importância ali. Eu ainda tendo a não acreditar que esse pessoal são os assassinos, né? Eu acho que no final das contas vai ser igual a temporada da Pop, a assistente lá da podcaster, que eles vão lá e eles acham que é uma pessoa, eles acusam a pessoa e papapá. E aí no final tem aquela reviravolta e é outra pessoa completamente diferente. Eu acho que vai ser a mesma coisa, tá? Assim, eu tô sentindo aquele clima de final de temporada que faz a gente ficar meio chocado, meio sem acreditar, meio o mesmo clima que teve ali na primeira e na segunda temporada, sabe? Então, eu tô botando muita esperança nesse final de temporada, nesse último episódio. Eu acho que vai ser um episódio muito bom, minhas esperanças estão lá em cima. A gente já sabe que o Randall não é o assassino, eu realmente não acho que vão colocar ele como assassino, porque já tá tudo muito bem explicado da parte dele. Pode ser a vovó da máfia lá e os filhos do Nick? Pode, mas eu também não acho que vão ser eles. Eu acho que vai ter uma reviravolta no final e vai ser algum outro personagem. E eles vão ser só as pessoas que saíram, né, mexendo uns galinhos ali. Pode ser o prefeito. Eu tendi a não acreditar muito que poderia ser o prefeito, mas pode sim ser o prefeito. Pode ser assistente do prefeito, o que seria um pouco triste, porque seria muito parecido com a temporada da Pop, né? Seria meio que recriando aquilo ali, mas pode ser ela também. Pode ser a Sofia.
Eu não queria acreditar no "foi a esposa", mas pode ser a Sofia. Eu também acho que seria uma reviravolta muito simples se fosse a Sofia e eu espero que não seja ela. E a gente tem o Jay também, né, pode ser o Jay. Eu comecei a suspeitar um pouco mais dele agora. Não esquece de se inscrever no canal, comentar quais são as suas teorias, eu quero muito saber quais são as suas teorias. Eu tô muito confusa sobre o que acreditar nesse ponto da série, tá. Eu tenho várias teorias, vários suspeitos, eu acho que talvez até tenha gente que eu nem considerei, que pode ser suspeito também, e eu não sei em qual acreditar exatamente, então comenta aí o que vocês acreditam. Tô gostando muito de ficar discutindo teorias nos comentários, tá, vocês estão colocando nos comentários, assim, os textos de redação do Enem, tô adorando, pode continuar.